Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos neste que é o primeiro vídeo de 2014. Então, antes de mais nada, um feliz ano novo para todos vocês. Você que já acompanha a minha saga há algum tempo, é muito bacana reencontrá-lo mais uma vez em mais um vídeo. Você que está chegando agora, seja bem-vindo aqui no mundo da cidadania italiana. Aqui a gente fala sobre cidadania italiana e a Itália em geral. Se você está chegando agora, não está entendendo muito bem como a coisa funciona, entra no nosso blog www.minhasaga.org que você vai entender melhor o que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, etc, etc, etc. Bom, gente, é o seguinte. Hoje, nada melhor do que começar 2014 com um assunto já polêmico e, ao mesmo tempo, uma dica extremamente importante para todo mundo que pensa em vir para a Itália. Vocês repararam que o título do vídeo é Consegui minha cidadania italiana. E agora? Não acaso, é o mesmo título de um artigo que eu escrevi em 2007, antes mesmo da minha cidadania italiana ser reconhecida. Se você entrar no www.minhasaga.org, em 2007, quer ver aqui, em 9 de dezembro de 2007 eu escrevi Consegui minha cidadania. E agora? Bom, antes de mais nada é o seguinte, juntamente com esse vídeo, esse artigo que eu escrevi em 2007, eu recebi recentemente a seguinte pergunta de um leitor, do Rodrigo Passarello. Ele escreveu o seguinte: Fábio, a dúvida que não quer calar, o ítalo brasileiro que decide ir viver na Itália conseguirá ter uma vida digna, trabalho, moradia, comida, lazer, etc? Antes de mais nada, a primeira reflexão que a gente precisa fazer é a seguinte. Existem duas formas de a gente reconhecer nossa cidadania, certo? Ou nós fazemos pelo consulado italiano no Brasil, ou seja, a gente entra na fila, apresenta documentação, etc, etc, etc. Depois de um tempo, nós vamos receber uma cartinha dizendo: oba, você é cidadão italiano e você pode fazer o seu passaporte. Ou, vindo à Itália, você vem, apresenta o seu pedido, traz os documentos todos traduzidos e legalizados, o prefeito da cidade onde você estiver morando vai verificar essa situação, se você tem direito ou não, e no final você consegue o reconhecimento da sua cidadania. E aí é uma coisa interessante que muita gente pensa muito na cidadania, no reconhecimento da cidadania, porque eu preciso obter meu reconhecimento, eu quero ser cidadão italiano, eu tô lá buscando meus documentos e tal. E aí consegue o reconhecimento da cidadania. E o que acontece? Faz festa. Sou cidadão italiano! Uhul! Cidadão, nossa, sou cidadão! Vamos tomar uma cerveja, vamos tomar um vinho italiano! Eu sou cidadão italiano! E daí que você é cidadão italiano? Aqui na Itália tem mais 60 milhões de pessoas que também são cidadãos italianos! E daí que você fez um curso de italiano no Brasil? Por acaso, todo mundo aqui na Itália também fala italiano. Então, gente, a primeira coisa que eu preciso passar para vocês é: você quer vir morar na Itália, ok? Você quer viver aqui como um cidadão italiano. O mínimo que você precisa ter é a cidadania italiana e o mínimo que você precisa ter é falar a língua italiana. Isso não vai te dar nenhum benefício. É o mínimo, ok? Por quê? Por que eu estou falando isso? Se eu pegar o artigo que eu escrevi lá em 2007, eu falo o seguinte. Bom, todo mundo sabe a dificuldade que é para reconhecer a cidadania italiana. Naquele momento eu já estava há 6 meses e eu comecei a observar o seguinte, que aqui na Itália, pessoas que estavam aqui há 3, 4, 5, 6 meses, esperando a cidadania sair, ser reconhecida para poder trabalhar, etc, etc, não fez nada durante todo o tempo que ficou na Itália. Essas pessoas, ao adquirir a cidadania, fizeram festa, compraram vinho, dormiram felizes e contentes com o seu documento italiano embaixo do braço, abraçado com o passaporte, com a carteira de identidade, e acordaram no dia seguinte e nada tinha mudado. Porque não é o documento, o papelzinho ou o livrinho ou o que quer que seja que vai fazer você arrumar um emprego.
Não pensem que vocês vão chegar na Itália, vão adquirir a cidadania, vão bater na porta. No dia seguinte alguém vai bater na porta, tchau, tudo bem, como vai? Por favor, eu gostaria de conversar com o senhor fulano de tal. Senhor, ficamos sabendo que o senhor ontem adquiriu o reconhecimento da sua cidadania italiana e como forma de agradecê-lo por ter vindo à Itália efetuar o seu reconhecimento, viemos aqui oferecer um emprego ao senhor. Como isso não vai acontecer da noite pro dia, você não vai cair do céu, eu separei algumas dicas. Então, a primeira delas é o seguinte: você, ao vir para a Itália, você tem que colocar na sua cabeça uma coisa: você é cidadão italiano, ok? Você não é um cidadão imigrante. Você não veio para cá imigrar, você veio com um documento de identidade italiano, ou passaporte, ou você esteve aqui e obteve o seu reconhecimento, então você é cidadão italiano. O que isso significa? Primeira coisa, espera-se de você, como cidadão italiano, que você fale a língua do seu país, afinal de contas você é italiano, e principalmente que você interaja com a Itália. Então para ilustrar isso, vamos às dicas. A primeira delas, fale italiano. Se você não fala a língua, se você vai estudar ainda, se você fala pouco, compra esses livrinhos que vende na Folha, sabe? Frases úteis para viagem. E decore aquelas frases. Ciao, come stai? Vorrei una birra. Dov'è il supermercato? Io vengo dal Brasile. Io sono brasiliano de origem italiana. Enfim, você tem que ter pelo menos 10, 20 frases que você consiga com essas frases uma conversa, interagir com as pessoas. Dentre essas frases, a primeira e mais importante delas é: non parlo bene l'italiano, ma ci provo, ou proverò, que significa: eu não falo bem o italiano, mas eu vou tentar. Entre você chegar falando inglês, espanhol, francês ou qualquer outra língua, que vamos só nos lembrar que a Itália, a língua oficial é o italiano. Portanto, ninguém aqui tem a obrigação de entender ou te responder em outra língua. E você vai reparar que se você chegar para o italiano falando isso, se esforçando, o comportamento dele em relação a você vai ser completamente diferente do que você chegar tentando bater de frente. Então, primeira coisa, fale italiano. Ou tente interagir na língua do seu país. Segunda dica, durante o seu processo de cidadania, crie situações de interação social. Eu conheci pessoas aqui na Itália que ficaram 6 meses, 3 meses, o tempo da conclusão do processo e não saíram de casa. Essas pessoas, o máximo que saíam era casa, supermercado, para não morrer de fome, supermercado, casa. E obviamente você nunca vai aprender uma língua assim. Por mais que você fique lá, mas eu quero ficar dentro de casa porque eu assisto a televisão italiana e eu vou conseguir. Não adianta, isso não é suficiente. Uma língua você aprende treinando. Então crie interações sociais. Você está na Itália? Procure a primeira coisa, procure a biblioteca da cidade onde você mora. Se não tem na sua cidade, procura na cidade do lado, mas procure uma biblioteca. Frequente essa biblioteca. Geralmente as bibliotecas na Itália elas têm 2, 3, 4, 10 computadores que você pode acessar a internet. Ah, mas eu tenho internet em casa. Não importa, o objetivo é você interagir, é você frequentar lugares com outras pessoas. Vai no supermercado, compra lá um salgadinho, vai até uma praça. Em vez de você ficar na sua casa engordando dentro da casa, assistindo televisão, vá para uma praça, coma salgadinho na praça e interaja com os velhinhos, eles vão interagir com você. Principalmente se você estiver em cidades menores, você vai chamar atenção, eles vão te perguntar o que você está fazendo. Fale que você é italiano, que os seus pais, os seus avós eram italianos, que você veio para a Itália para adquirir a sua cidadania italiana, procurar conhecer as suas raízes, que você veio para cá para conhecer e saber como que é o país e viver e obter uma vida melhor. Você vai ter olha, tenham certeza que muita gente vai puxar a conversa com você.
querendo saber mais, vão fazer as brincadeirinhas de sempre, que sempre fazem. Como que você saiu do Brasil, aquele país lindo e maravilhoso, aqui estamos em crise, não é possível, você é tão jovem, como você teve coragem, sua mãe deixou você sair. Não importa, você vai começar a interagir. Lembrando sempre, caso você não saiba falar alguma coisa, mi scusi, non parlo bene l'italiano. Estou imparando, ou seja, eu estou aprendendo. Dove posso imparare? Dove c'è una scuola di italiano? Que aí é exatamente essas... Vejam que é tudo uma sequência. As minhas dicas, eu estou passando numa sequência lógica. Primeiro você chega com uma base da língua italiana. Depois você vai começar a interagir com algumas pessoas. Você vai ter que procurar essa interação. Você está no mercado, você vê uma pessoa, uma senhora, uma jovem, não importa. Pergunte para ela, você conhece esse produto? Ele é bom? Você me indica? Não tenham vergonha. Porque a pessoa vai automaticamente ouvir o seu sotaque. Vai falar, mas da dove sei? De onde você é? Ah, eu venho do Brasília. Ah, você vem do Brasil, você mora aqui? Sim, eu moro aqui. Pronto, você começou uma interação. E aí, a dica seguinte é, afaste-se de brasileiros. Não crie gueto. Não Fábio, mas é fácil, porque o brasileiro vai me ajudar, porque ele vai... Ok, você de repente se sente melhor. Claro que é mais fácil falar em português, claro que é melhor falar da nossa língua. Mas se você quer tanto falar em português, volte para o Brasil. Se você veio à Itália, se você pretende morar aqui, você tem que aprender a falar italiano. E a melhor forma de você aprender a falar italiano é não falando português todos os dias dentro da sua casa com seus amiguinhos. Então, procure, se afaste. Se você tiver a opção, mas eu tenho uma casa que um brasileiro me ofereceu para morar e tem uma outra com italiano, vá morar com o italiano. Porque ao morar com um italiano, você vai começar a perceber quais são as habitudes, as atitudes, a forma que a interação, como que se fala de manhã, como que é os cumprimentos de manhã, na hora do café da manhã, como que o italiano, o que o italiano come no café da manhã. Você vai ter experiências práticas. Gente, isso foi uma das coisas mais ricas que eu tive a oportunidade aqui na Itália, de conviver com italianos e ver como... interagir com a cultura, ok? Então, afastando-se de brasileiros, imergindo completamente na cultura italiana. Fazendo isso, as oportunidades que um italiano vai te dar são infinitamente melhores do que um brasileiro vai poder te dar, porque o brasileiro geralmente, que está aqui na Itália, ele muitas vezes não assistiu esse vídeo, ele não entendeu que viver na Itália, mesmo com a cidadania italiana, não é o papel que vai fazer com que você seja italiano, vai ser a sua atitude. Você é italiano ou você não é italiano? Não existe ítalo brasileiro, existe italiano e existe estrangeiro. Você é italiano? É. Não é o seu papel que faz você ser italiano, é a sua atitude em relação ao seu país. Então você está aqui, haja como italiano. Próxima dica, que é a última desse primeiro vídeo, que é melhor dividir em dois, senão ele vai ficar muito longo. Que é o seguinte... Ok, você é italiano, você está na sua casa, mas não se esqueça que você não ajudou a construir essa casa. Você está chegando aqui agora. Então não chegue aqui achando que os moradores, os habitantes já desta casa têm que entender como você é ou como você cresceu no Brasil e tem que engolir a sua bagagem cultural. Não, você tem que se adequar à Itália e aos costumes, às habitudes do povo aqui. Não chegue aqui tocando pandeiro na praça, jogando capoeira não sei aonde. Não chegue batendo de frente com a cultura, porque eu sempre digo que não existe uma diferença cultural. Existe um oceano de distância entre os países. Por mais que a gente ache no Brasil que, não, a Itália é muito parecido, culturalmente é muito diferente. Nós temos determinadas coisas que para nós no Brasil é completamente normal, que para o italiano é completamente fora do normal e vice-versa. Que num outro vídeo a gente pode até falar sobre essas diferenças. Mas o que eu estou querendo dizer nessa última dica é: adeque-se.
Não fale, se você, o mínimo possível de português quando você estiver na frente de italianos. Não fale português, é desagradável. É desagradável você estar num grupo de pessoas onde falando uma língua que as pessoas não entendem. Isso é desagradável, isso é falta de educação. Se você quer falar português, você fale no Brasil. Aqui você é italiano. Então, o benefício que nós temos da nossa dupla cidadania é isso. Nós somos brasileiros e nós somos italianos. Nós não podemos confundir essas coisas. Se eu moro na Itália, eu preciso agir, eu tenho que agir como italiano. Não perdendo a nossa bagagem cultural, mas sabendo dosar. É a mesma coisa de eu ir para o Brasil e começar a falar italiano na frente das pessoas. No mínimo, vão me chamar de imbecil. Por que esse idiota que nasceu aqui está falando italiano? É a mesma coisa aqui. Então, isso é muito importante porque, por exemplo, tem gente que me conhece já há algum tempo e que não sabe que eu nasci no Brasil, que acha que eu nasci aqui na Itália. Esses dias eu estava numa questura buscando passaporte, que eu já trabalho há 2 anos nessa questura. Eu levei o meu passaporte, na verdade não foi buscando, eu fui levar o meu passaporte porque eu fui pro Brasil e o cara olhou pra mim, ele viu o meu passaporte pela primeira vez e falou assim, mas você é brasileiro? Você nasceu no Brasil? Eu falei, nasci. Caramba, como você nunca me falou? Você nunca perguntou? Não, eu pensei que você tinha nascido aqui, que você trabalhava com brasileiros, mas por algum outro motivo, que bacana. E aí ele começou a me fazer perguntas que ele tem curiosidade em saber do Brasil. Vejam a diferença. Eu sempre me comportei como um cidadão italiano. Quando a pessoa descobre que eu sou brasileiro, ele tem automaticamente... Mas gente, com todos os amigos que eu fiz aqui, que depois descobriram que eu era brasileiro, já existia uma proximidade pelo fato de ser italiano, e aí de acharem que eu era nascido aqui, e aí começou uma interação muito mais bacana, porque aí as pessoas perguntam, Fábio, é verdade que no Brasil é assim? É verdade que o Sul é mais rico do que o Norte? Que é invertido em relação à Itália? É verdade que lá... eu ouvi falar que as pessoas idiotas acham que lá tem macaco pela rua. Isso não é verdade, né? Não, não é verdade, gente. Então, eu também achei estranho um imbecil ver me falar aí. Ou seja... Você quer viver na Itália? Última dica deste vídeo é haja como italiano, como europeu, tá? Então, só para fazer um reassunto das dicas. Nós falamos sobre 5 dicas aqui hoje. Primeira delas, aprenda as frases mais comuns, entre elas, non parlo bene italiano, ma ti provo, ma proverò, estou imparando. Durante o seu processo de reconhecimento aqui na Itália, busque interações e situações sociais. Saia de casa. 3. Comporte-se na Itália, num primeiro momento, como se fosse um convidado. Por mais que a Itália seja sua casa, você nunca moveu uma pedra para sua construção. Apresente uma primeira boa impressão. 4. Utilize bem a sua dupla cidadania. Seja brasileiro no Brasil e italiano na Itália. Não misture as coisas. E a quinta, que na verdade foi a primeira que eu falei, foi afastar-se de brasileiros. No melhor das hipóteses, você vai aprender sobre os diversos sotaques que existem no Brasil. Quem vai te ajudar a crescer profissionalmente? Quem vai te dar as melhores opções? Qual é o banco que cobra menos taxa? Como fazer um cartão de crédito? Quais as melhores escolas para você estudar? Onde tem aquele curso gratuito que o Comune oferece? Como encontrar quem é o fulano que dá emprego? Se você trabalha com informática, quem é que de repente trabalha com informática que pode te ajudar a arrumar um emprego, etc, etc. Essas são as 5 dicas que eu queria passar para vocês hoje. E no próximo vídeo eu vou falar um pouco menos de comportamento, como foi neste, né? Como se comportar, como agir, etc. E nós vamos falar mais de coisas práticas, como procurar emprego, aonde procura-se emprego, o que você precisa ter em mãos, enfim, uma série de outras coisinhas. E também um recadinho para os nossos amiguinhos que vêm para cá, adquire o reconhecimento e vai morar num outro país. Tem dica também para essas pessoas, porque é importante algumas coisinhas para evitar determinados perrengues em outros lugares, beleza? Gente, espero mais uma vez ter conseguido contribuir. Inscrevam-se aqui no canal, inscreva-se neste canal para você receber toda vez que tiver um novo vídeo, uma atualização, que saiu um novo vídeo lá na minha saga Corra para Assistir. Clique em gostei desse vídeo, que é muito importante para que nós permaneçamos sempre no início, quando as pessoas fizerem buscas sobre cidadania italiana no YouTube.
E mais importante, qualquer pessoa que você conheça que tenha cidadania italiana ou queira cidadania italiana, clique em compartilhar. Vá lá no Facebook, compartilhe no seu Facebook e tague e marque as pessoas. Isso é muito importante também para que a gente consiga difundir essas dicas que parecem estúpidas, de repente muitos vão falar, mas isso é o óbvio. É o óbvio, mas a maioria das pessoas não fazem. A maioria das pessoas acredita que ter a cidadania italiana é o fim, quando na verdade é o início de uma nova vida. O documento por si só, ele é o início, é a abertura da porta que vai fazer com que você possa viver na Europa, viver pelo mundo como europeu. E algumas regrinhas têm que ser cumpridas, regrinhas essas que infelizmente a gente não descobre no Brasil antes de vir para cá. E esse foi o objetivo desse vídeo, beleza? Um grande abraço a todos, mais uma vez um feliz ano novo para vocês, um ótimo 2014 e até o próximo vídeo, a segunda parte da continuação deste vídeo. Tchau!